Olá, o meu nome é Clarine e nesse vídeo eu vou falar sobre o que é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, qual a diferença entre os dois, e eu também vou falar um pouquinho sobre o que, quem, quando, onde, como e quanto se desenvolver. Então, fica comigo até o final. Antes de falar o que é desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, eu fui pesquisar no Google o significado da palavra desenvolvimento. E veja só o que eu encontrei no Google. Segundo o dicionário Oxford, é a ação ou efeito de desenvolver-se, desenvolução, é crescimento, progresso e adiantamento. Com base nisso, eu posso seguramente dizer para vocês que desenvolvimento é você progredir, seja pessoalmente como profissionalmente. Então, fazer o desenvolvimento pessoal é você progredir pessoalmente, você fazer o desenvolvimento profissional é você progredir profissionalmente. Qual a diferença entre os dois? A diferença é o foco que você vai dar. E focar é você direcionar o olhar, é você direcionar a sua atenção para uma área ou para outra. Isso é o que vai diferenciar você se desenvolver pessoalmente ou você se desenvolver profissionalmente. No livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: onde você foca determina aquilo que você vê. Onde você foca determina aquilo que você vê. Se você focar no seu desenvolvimento pessoal, o seu lado pessoal que vai se desenvolver diretamente. Agora, se você focar na sua área profissional, é a sua área profissional quem vai se desenvolver diretamente. Por que eu estou dizendo diretamente? Porque indiretamente as duas sempre vão andar juntas. Por quê? Porque você é uma pessoa só. Você não consegue se separar. Ah, agora eu vesti a roupa do trabalho, eu sou só trabalho. E saí do trabalho, tirei a roupa do trabalho, botei a roupa de pessoal, de família, de esposa, de filha, agora eu sou só isso. Não. Você sempre vai caminhar entre os dois. A diferença é o teu foco, é o olhar, é a atenção que você vai dar para um ponto ou para outro. Imagine que você trabalhe como vendedor ou vendedora de uma loja. Você observou que essa loja ela te paga por comissão. Vendo que, trabalhando por comissão, você consegue melhorar o seu salário e de olho no seu salário maior, de olho nessa rentabilidade, você pensa que você precisa vender mais. Para vender mais, você vai analisar a sua situação profissional e vai identificar o que um vendedor precisa ter para vender mais. Quais são as características, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ser um bom vendedor. Analisando isso, analisando tudo que engloba um perfil de vendedor, um perfil de vendas, e você vai identificar quais são as habilidades que você já possui, primeira coisa, quais são as habilidades que você já possui, e depois você vai tentar identificar quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Digamos que você fez esse estudo e percebeu que você precisa desenvolver a sua comunicação. Legal, eu preciso desenvolver uma técnica, eu preciso desenvolver a minha comunicação. O que eu faço? Primeira coisa, você sabendo que precisa desenvolver isso, você vai procurar ou um curso, uma capacitação, um treinamento, uma mentoria, alguma coisa que te ajude a se desenvolver nesta área que você falou que precisa, ok? Fez o curso, você foi lá, se matriculou, fez o curso e agora absorveu toda aquela bagagem, você assimilou esse conhecimento sobre comunicação. Dentro do curso, você aprendeu sobre a melhor forma de se comunicar com os tipos de pessoas, você aprendeu sobre perfil comportamental, sobre as características das outras pessoas, sobre os tipos de pessoas que existem, se ela é uma pessoa mais do contato físico, se é uma pessoa mais visual, se é uma pessoa mais auditiva. Você entendeu como funciona o ser humano para conseguir criar uma abordagem para chegar em cada perfil de cliente que você vai ter. Você aprendeu, você tem esse conhecimento. Agora que você chegou em casa, você tem toda essa bagagem e você começa a perceber e identificar esses perfis dentro da tua casa, com a tua família. Você percebe que a sua mãe tem um perfil, a sua irmã, o seu irmão tem um perfil diferente, o seu pai tem um outro perfil, e você começa a se relacionar com essas pessoas da sua família de acordo com os perfis comportamentais delas. Veja só, o seu relacionamento pessoal
passa a ser melhor, passa a melhorar por consequência de um conhecimento que você adquiriu para desenvolver a sua carreira profissional. Veja como a linha ela é junta. Sempre o pessoal e o profissional, eles sempre vão caminhar juntos. Isso acontece porque nós somos um só. Não é possível separar você pessoa de casa, né? Você pessoal do você profissional. Isso sempre vai andar juntos. Por exemplo, quando você acorda, existe um exercício que é muito interessante, que é do mindfulness, que é das terapias, de você fazer um exercício de gratidão, de agradecimento. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Nesse exercício de agradecimento, você inicia o seu dia agradecendo as coisas boas que você tem na sua vida, agradecendo pela noite de sono, agradecendo pelo teto sobre sua cabeça, agradecendo a cama que você tem. Aqui, onde nós vivemos, aqui no sul, faz muito calor essa época do ano, então quando eu acordo eu agradeço por ter climatização em casa, porque sem ela fica quase impossível dormir de tão calor. Então, quando você começa a fazer esse exercício de agradecer as coisas boas, ao longo do teu dia, você vai observando as coisas boas. Você tende a observar mais coisas boas no teu dia a dia e se sentir mais leve, se sentir mais agradecido. Agora, se você levantou da cama já atrasado, chutou o canto da cama, deu aquela com o dedinho no canto da cama, você já tá de mau humor, você, puta merda, agora meu dia inteiro vai ser uma merda porque eu bati o meu dedinho no pé da cama. Você focou em alguma coisa ruim que aconteceu, você colocou teu foco no ruim. O dia inteiro você vai perceber coisas ruins. Tudo de ruim vai saltar a teus olhos, vai saltar a tua percepção. Por quê? Porque você deu esse comando para o teu cérebro de que é as coisas ruins que elas te causam impacto, que te emocionam. Essa é a diferença do focar, do olhar. Assim como no desenvolvimento pessoal é a mesma coisa. É aquilo para o qual eu direciono a minha atenção. O nosso cérebro, o cérebro humano, o nosso cérebro primitivo ainda, ele se desenvolveu dessa forma. Então, eu só vou conseguir ver e ter atenção em uma coisa de cada vez. Então, aquilo que eu focar é aquilo que eu vou enxergar. Se eu estou aqui conversando com vocês, eu estou olhando para a câmera, estou conversando com vocês, é vocês que eu enxergo agora, é com vocês que eu consigo focar, que eu consigo conversar agora. As coisas que acontecem em volta, a gente tem uma percepção de algum movimento ou algo que acontece, mas eu não tenho foco naquilo que está em torno. Eu tenho só foco em vocês nesse momento. Percebem? Façam esse exercício de tentar olhar. Quando vocês estão conversando com alguém, tentem focar nessa pessoa, prestar atenção nessa pessoa e ver se vocês enxergam nitidamente o que está em volta. Vocês vão perceber que não vão enxergar com clareza. Por quê? Porque o teu foco está em outro lugar. Por que eu devo me desenvolver, tanto pessoal quanto profissionalmente? Esse porquê depende muito de pessoa para pessoa, depende do que você quer, de quais são os teus objetivos, quais são tuas expectativas, quais são as tuas metas, os teus sonhos. O porquê se desenvolver é muito peculiar de cada pessoa e vai acontecer de uma forma diferente para cada pessoa. Sobre o onde se desenvolver, vai depender muito das tuas necessidades. Se você pensar no desenvolvimento pessoal, querer dividir a sua vida em algumas áreas, tem um vídeo que eu gravei, eu acho que está aqui, sobre fazendo a divisão em 4 grandes áreas da nossa vida para trabalhar o desenvolvimento. Mas esse onde se desenvolver depende muito das tuas necessidades. Então, é um olhar que você precisa fazer consigo mesmo para perceber quais são as áreas que você precisa ou gostaria de desenvolver. Também no onde eu posso pensar em que lugar? Né? Em que lugar que eu vou para me desenvolver? O lugar é dentro de você. É você com você mesmo. O exercício inicial é muito importante que você tenha esse momento, que você tire esse momento para conversar consigo mesmo, se olhar e se permitir descobrir quais são as áreas, o que você quer, o que você procura, quais são as suas vontades, as suas expectativas, os seus desejos, para você fazer esse início de processo de desenvolvimento. O quando se desenvolver vai depender muito da tua organização, da tua programação ou da tua necessidade.
Quando? Eu posso pensar que eu quero começar esse meu processo de desenvolvimento em 2023, em 2024, não sei, depende muito da tua necessidade. Ah, é um desenvolvimento profissional que eu preciso fazer um curso de contabilidade, porque eu quero um outro cargo dentro da empresa onde eu trabalho, e para esse cargo eu preciso ter contabilidade, preciso ter formação em contabilidade. Legal, então eu já sei o que eu quero e quando que eu vou começar. Eu vou começar em 2023, vou começar no ano seguinte, vou começar no próximo semestre, vou começar, não sei, vou fazer um curso livre, vou fazer um tecnólogo. Então, a forma que eu vou fazer sou eu que defino e o quando também. Eu estabeleço um prazo, quando eu quero começar, e começo a me desenvolver nesse ponto. Esses cursos, essas formações são desenvolvimento também, porque você está progredindo. O como fazer esse processo de desenvolvimento é, primeiramente, papel e caneta na mão e ir anotando os pontos. É entender o que eu quero, quais são os meus objetivos, o que eu quero e por que eu quero o que quero. Por que eu quero isso? Por que eu quero me desenvolver nessa área? Qual é o meu objetivo com isso? Tem algumas coisas que você pode querer. Ah, eu quero estudar mais sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, porque é algo que eu gosto, eu acho interessante e tal. Tá, então eu vou fazer um cronograma, criar uma programação de estudos, ou vou comprar livros, ou fazer coisas que me direcionem a isso. Ah, eu preciso me desenvolver profissionalmente, então de que forma eu vou fazer isso? Quais são as estratégias que eu vou usar para fazer isso? Um exercício bem legal é você pegar papel e caneta, colocar tudo, tudo que está vindo à tua cabeça. Você coloca tudo, escreve tudo que você está pensando. A minha mente está muito turbulenta e eu penso coisas aleatórias. Não tem problema, escreva tudo. Escreva tudo porque o papel ele aceita tudo. Então escreva tudo. Depois que você escreveu tudo o que você quis escrever, você volta e vai começar a olhar e perceber aquilo que faz sentido para você nesse momento. Quais são as coisas para as quais você quer dar atenção agora. E vai separando essas coisas para você trabalhar e para dar, a partir dali, iniciar o teu processo. Isso já faz parte do processo de desenvolvimento, de autoconhecimento também. A partir dali, você vai começar o processo, você vai criar a tua jornada de desenvolvimento pessoal ou de desenvolvimento profissional. Ali, você vai colocar aqueles pontos que você precisa trabalhar, aquilo que você sente que te falta. Quem vai fazer esse processo de desenvolvimento pessoal ou profissional? É você. Você é a pessoa que vai fazer. Não existe nada, nem ninguém no mundo que possa fazer algo por você se você não quiser. Não é possível, você não consegue se desenvolver se você não quiser, se você não se ajudar. Então essa busca, ela precisa ser sua. Não existe outra forma de fazer, é você que vai ter que fazer. Ah, mas eu posso ter ajuda de pessoas e profissionais? Com certeza você pode, você deve. Quanto mais possível, quanto mais pessoas você puder ter próximas a você, que possam te ajudar, melhor. Mas o processo, ele é teu. Quem vai ter que estudar é você. Quem vai ter que sentar a bunda na cadeira e ler e pesquisar é você. Ah, eu posso ter pessoas que façam a curadoria dos conteúdos para mim, que é isso que a gente faz aqui no YouTube. Você vem para o YouTube e você procura uma curadoria, você procura pessoas que já fizeram o caminho e que vão te dizer, olha, eu fiz o caminho e para mim aconteceu assim, 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 e você pode ir por esse caminho que vai ser mais fácil, vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo. É show. Mas é você que vai ter que fazer o seu caminho, não tem outra escolha. Dentro do meu processo de desenvolvimento pessoal, eu comecei esse trabalho um pouco mais focado em 2018, após o falecimento do meu pai. Quando ele faleceu, eu entendi que, poxa, as pessoas morrem. Isso foi um choque para mim, isso foi uma pancada, porque até aquele momento eu não tinha concebido isso não cabia dentro da minha cabeça que seria possível um dia o meu pai morrer. E ele morreu. E quando isso aconteceu, isso foi um choque tremendo na minha vida e eu comecei a me perguntar várias coisas. E nesse processo de me perguntar, eu comecei a pesquisar e comecei a entender
algumas coisas que eu precisava aprender que eu não tinha noção nenhuma de que existissem. E foi aí que começou a minha caminhada. No meu lado profissional, eu percebi que eu precisava me especializar em algumas coisas que me faltava. Precisava de educação financeira. Então, o que que eu fiz? Eu fui para a internet e fui pesquisar quem eram os melhores professores de educação financeira. Eu encontrei Gustavo Cerbasi, que ele era na época e ainda continua sendo o melhor. A Natália Arcuri, que agora cresceu nos últimos anos imensamente com o maior canal de finanças pessoais do mundo, o Me Poupe. Eu não tinha acesso direto a essas pessoas para conversar com elas, então o que eu fiz? Paguei. Eu paguei para fazer curso com eles, com os dois. Eu fiz cursos com o Gustavo Cerbasi, cursos dele mesmo. Fiz uma pós-graduação em finanças, investimento e banking, onde o Gustavo era professor. Fiz cursos do Me Poupe, todos os cursos que tinham disponível eu fiz para entender e para aprender aquilo que eu ainda não sabia, o que eu não tinha. Dentro da minha área pessoal, eu comecei estudando, comecei lendo. Tem um vídeo que eu gravei sobre 5 livros sobre desenvolvimento pessoal que eu vou deixar aqui para vocês dar uma olhadinha. Gravei esse vídeo, são 5 livros que eu li que me ajudaram muito no meu processo de desenvolvimento. Então, são coisas que eu vim trabalhando desde 2018. Agora, no meu desenvolvimento pessoal, eu cheguei no momento que eu sinto que eu preciso de ajuda especializada. Eu preciso de um suporte mais intenso para romper com algumas crenças limitantes e alguns processos que eu preciso fazer comigo mesmo. Então, sabendo disso, já estou nesse processo há um bom tempo, eu defini que a partir de 2023 eu começo a fazer terapia. Por quê? Porque o terapeuta, ele é uma pessoa que ele é especialista em comportamento humano, ele é especialista em entender pessoas. Então, eu preciso dessa ajuda para progredir no meu desenvolvimento pessoal, para melhorar ainda mais. Eu quero dar um upgrade. Então, por conta disso, eu escolhi com muito cuidado a pessoa que vai me acompanhar nesse processo. Aliás, se vocês quiserem saber, a pessoa que vai me acompanhar é Grace Borges. Eu vou deixar o link dela aqui no perfil. Ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Ela tem lista de espera para atendimento, então já faz algum tempo que eu reservei a minha data, o meu período de atendimento. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição. A dica é sobre pessoas que possam te ajudar a se desenvolver, é que você catalogue, não seria essa a palavra, eu acho que você identifique pelo menos 3 pessoas de cada área que você queira se desenvolver para acompanhá-las. Clarine, são pessoas muito grandes, assim como no meu caso foi Gustavo Cerbasi. Eu não tinha acesso a ele. Então o que eu fiz? Eu fui acompanhando ele nas redes sociais, fui vendo o que que ele faz, como é que ele se organiza, como que ele pensa, o conteúdo, todo o conteúdo disponível dele no YouTube, no Instagram, nas redes que ele usa, o que ele fala. Peguei tudo que tinha disponível gratuito, acompanhei ele por um bom tempo e chegou um momento que eu achei, não, ainda tem coisas, tem algumas lacunas que eu não consigo costurar, eu não consigo entender. O que que eu fiz? Eu paguei para ter acesso a ele, eu paguei para ter acesso à comunicação direta com ele. Isso vale muito a pena. Todo o dinheiro que você investe estrategicamente no seu desenvolvimento, seja pessoal ou profissional, ele volta para você com muito lucro. Não se preocupe quanto a isso. O quanto se desenvolver, quanto de quantidade, isso vai depender muito das tuas necessidades, do que você precisa, do que você espera. Pode pensar o quanto como tempo, né? Quanto tempo eu vou me desenvolver? Este tempo depende daquilo que você quer se desenvolver. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei antes sobre contabilidade. Eu preciso me desenvolver em contabilidade. Quanto tempo é isso? Uma graduação é 4 anos. Então, são 4 anos. Eu vou fazer um curso técnico. Então, são 2 anos. Eu vou fazer uma especialização. É 1 ano. Então, depende o que você precisa, depende do que você precisa. Mas, indiferente, não existe assim um momento que você possa dizer, pronto, estou desenvolvida, é agora, uhul. Não, você sempre vai ter um processo contínuo, porque quanto mais você vai lendo, você vai estudando, você vai se aperfeiçoando, você vai percebendo que você sabe muito pouco sobre nada.
que você sabe. Não, a ideia seria, eu acho que assim, você sabe muito pouco sobre tudo, entende? O nosso mundo, ele é tão grande, ele é tão complexo, a gente tem tanta informação, a gente tem tanto conhecimento disponível, que quanto mais você vai se desenvolvendo, eu acredito que mais humilde você vai ficando e você vai reconhecendo o quão pequenos somos diante desse universo de conhecimento e de possibilidades que tem. Se você quer se desenvolver profissionalmente, é um processo contínuo. Você sempre precisa se aperfeiçoar. As pessoas que trabalham com você, o mundo dos negócios, ele muda, ele não é linear. Ele vai mudando, então por isso você precisa estar sempre constantemente se desenvolvendo para acompanhar essas mudanças, para acompanhar as novas tecnologias, para acompanhar o que está acontecendo. O quanto também depende do tempo que você tem disponível, dos recursos que você tem disponível, dos teus objetivos. Mas indiferente de quando você vai começar, o quanto você vai fazer de estudo sobre isso no teu dia a dia, eu sugiro que você estruture a sua ideia de desenvolvimento em blocos e comece por uma pequena coisa por vez. É aquele exemplo do arrume a cama de manhã, alguém já ouviu falar? Arrume a sua cama de manhã. Ah, mas o que arrumar a minha cama vai fazer na minha vida? Que diferença vai fazer na minha vida? Eu vou te dizer a diferença que vai fazer. Quando você começa por uma coisa muito pequena, como arrumar a cama todos os dias, você está fazendo uma coisa pequena, que ela não te demanda tempo nem dinheiro, ela é muito fácil de fazer. É uma coisa que você vai implementar, é uma rotina nova. A partir do momento que você conseguiu fazer uma coisa simples e pequena, você vai começar a ter mais confiança, mais autoconfiança para começar a desenvolver outras coisas. Se o seu problema é, por exemplo, você é uma pessoa que não usa agenda, que não se organiza, que não consegue seguir uma programação ou realmente não sabe usar agenda. Inclusive, se você não sabe usar agenda, você não sabe como se organizar dentro da tua semana, tem um vídeo que está aqui no card, que eu deixei aqui no card para vocês, que é sobre como organizar a sua agenda semanal em 6 minutos, nesse link aqui. Se você não consegue usar, se você não usa a sua agenda ainda, se você não faz esse exercício de começar pelas pequenas coisas, faça o seguinte exercício. Toda segunda-feira de manhã, você vai organizar a sua agenda do dia. Você vai organizar as suas tarefas, as atividades que você precisa desenvolver. Só nas segundas-feiras. Pense que vai ser um dia só que você vai fazer isso. Então, chegou na segunda-feira, organizou as tarefas, durante o dia você vai executando as tarefas. Vai fazendo esse exercício sempre nas segundas-feiras e só para segundas-feiras. Quando você conseguir organizar a tua agenda da segunda, as suas tarefas, e conseguir realizar essas tarefas na segunda-feira, que tiver ok, ó, dominei a segunda-feira, agora você vai para terça-feira. Dominou terça-feira, vai para quarta-feira, vai para quinta-feira e assim você vai se organizando. Comece pelas pequenas coisas, porque quando você coloca muita coisa de uma vez, você não consegue dar conta daquilo e acaba se frustrando e acaba se ressentindo consigo mesmo. Acaba vindo aqueles pensamentos, bah, mas eu sou uma droga mesmo, nem para fazer isso eu não consigo. Então, para evitar esse tipo de pensamento, para evitar esse tipo de comportamento, comece por uma pequena coisa de cada vez e vá melhorando a sua autoestima. Agora, olha bem aqui para mim, olha bem na bolita do meu olho. Se você quer muito alguma coisa, se você tem algo que você queira muito, muito, você vai achar um jeito de fazer acontecer. Você vai achar tempo no teu dia para fazer isso acontecer. Vai por mim. Se você não sabe como começar, se você não sabe por onde começar, comece pensando o que eu quero fazer. Defina isso, defina o que você quer, defina se você quer desenvolver seu lado pessoal ou se você quer desenvolver seu lado profissional. Definiu? É um, é outro, é os dois? Se organiza, pensa sobre isso e depois começa a ir atrás, a focar. Veja quem são as pessoas de referência, veja o que elas fazem, o que elas estudam, o que elas leem, o que elas comem. Não sei, veja como é que elas vivem, registre isso. Coloca na ponta do lápis, observe essas pessoas e passe a ver como você pode fazer para chegar aonde essas pessoas estão. É muito importante, sempre que você for buscar aconselhamento,
que você for buscar uma mentoria, que você o faça sempre com quem já tem aquilo que você quer. Não adianta se aconselhar, não adianta pedir dica, pedir informação com quem não fez aquilo que você quer fazer, porque essas pessoas não entendem disso. Você precisa falar com quem já passou pelo processo. Na nossa vida, não é possível separar o pessoal do profissional. Essa ideia de que problema de casa se deixa em casa já é muito ultrapassada, já faz tempo. Até porque hoje nós temos pessoas que trabalham em casa, então como você vai separar? Não existe essa separação. Se você é gestor, se você trabalha com pessoas, você precisa entender que quando a pessoa, o seu liderado, ele está com algum problema pessoal, isso afeta a performance dele no trabalho. Quando você tiver com algum problema no trabalho, isso afeta a sua vida pessoal. Não é possível ser diferente. Concordam comigo? O que você acha sobre isso? Se você concorda, se você não concorda, se você acha que tem que separar, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui para eu saber que você gostou e que está curtindo. Até mais!